Olá, seja bem-vindo a este canal. Simplifica a matemática sem treta. Meu nome é professora Ana. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e ative o sininho para receber notificações. O nosso tema de hoje será multiplicação de polinômios. Vamos lá? Então, pessoal, a gente vai dar continuidade hoje às operações com polinômios, falando sobretudo da multiplicação entre polinômios. Para iniciar a nossa conversa, nós vamos começar pelo caso mais simples de operações com polinômios. Vou destacar aqui operações com polinômios, já é a segunda aula nossa, segundo vídeo sobre esse tema. No vídeo anterior, nós falamos sobre adição e subtração de polinômios e hoje a gente vai falar de multiplicação. Esse tema se divide em duas partes. A multiplicação de um monômio por um polinômio, que é mais simples, e a generalização disso, que é a multiplicação de um polinômio por outro polinômio. Em ambos os casos, a gente vai fazer uso da propriedade distributiva entre multiplicação e soma e de uma outra questão envolvendo multiplicação de potências de mesma base. Isso já é um assunto anterior. Multiplicação de potências de mesma base, qual é a propriedade que a gente estabelece? Nós repetimos a base e somamos os elementos que estão nos expoentes, correto? E nós vamos fazer isso algumas vezes aqui para realizar a multiplicação entre polinômios. Portanto, vamos começar com o caso mais simples, como eu já havia dito, monômio por um polinômio. A propriedade distributiva, até algumas pessoas chamam de chuveirinho, e eu vou indicar por setas aqui, vai ser o elemento operacional que nós vamos fazer uso nos dois casos, tanto na multiplicação de um monômio por um polinômio, quanto na multiplicação de um polinômio por outro polinômio. Como exemplo de por que esse termo, né, é um monômio, para começar, a gente já falou sobre isso em vídeos anteriores. Um monômio ele é um termo que tem uma parte literal e uma parte numérica, né, que a gente chama de coeficiente. E é um termo desse tipo que vai multiplicar vários outros dentro do parênteses, e esse termo todo dentro do parênteses, que é a soma ou subtração de vários monômios, nós também já falamos, isso se chama um polinômio. Para realizar essa operação, então, a gente vai começar aqui indicando a propriedade distributiva. O que é isso? É eu pegar esse monômio que está do lado de fora e vou multiplicar ele pelos três monômios que estão dentro do meu polinômio, correto? Cada multiplicação dessa, a gente vai obedecer àquela questão de, se eu estou somando potências de mesma base, eu somo os expoentes. Então, 2 vezes 3 do primeiro com o monômio do lado de fora vai dar 15. Observe que eu multipliquei os dois coeficientes, o coeficiente do 5, x ao quadrado y, e o coeficiente do 3, xy ao quadrado. X ao quadrado vezes x é multiplicação de potências de mesma base. X ao quadrado está elevado a 2, né? E o x está elevado a 1. Então, vou somar esses expoentes, 2 mais 1, 3, x ao cubo. O y que está do lado de fora multiplica pelo y que está aqui, y vezes y ao quadrado vai dar y ao cubo. Certo? Também, aqui eu tenho o expoente 1, expoente 2, 1 mais 2, 3. Agora, eu vou multiplicar o 5x ao quadrado y pelo 8xy. Novamente, multiplicando os coeficientes, 5 mais 8, aliás, vezes 8 é 40. X ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo. Y vezes y, y ao quadrado. Cinco x ao quadrado y vezes menos 6x ao quadrado y ao quadrado. Vou multiplicar os coeficientes. Então, 5 vezes o menos 6, e inclui a multiplicação utilizando o sinal negativo. E valem aquelas regras de multiplicação para sinais, né? Então, um positivo vezes um sinal negativo
é negativo, menos 30, que é 5 vezes 6, e positivo vezes negativo, negativo. X ao quadrado vezes o x ao quadrado, repito a base e somo os expoentes, que vai dar 4. Y vezes y ao quadrado, repito a base e somo os expoentes. Então, 1 mais 2, 3. Portanto, o resultado dessa multiplicação aqui deu 15, x ao cubo, y ao cubo, mais 40, x ao cubo, y ao quadrado, menos 30, x à quarta, y ao cubo. E realizamos a distribuição do termo que era o monômio por cada termo do polinômio. Agora a gente vai avançar falando da multiplicação de um polinômio por outro polinômio. Continuamos usando a mesma propriedade distributiva, só que a gente vai fazer essa propriedade distributiva, entre os termos, né? Um termo com outro termo, outro, ou seja, cada termo tem que multiplicar de um polinômio, tem que multiplicar por todos os outros termos do outro polinômio. Vamos começar aqui com 2x. Então, o 2x eu posso multiplicar pelo primeiro termo do outro polinômio, que é menos 5x ao quadrado y. E esse 2x, ele também vai multiplicar pelo segundo termo do outro polinômio, que é 3x ao quadrado y ao cubo. Agora, o outro termo do primeiro polinômio, que é o 5x ao cubo y ao quadrado, esse termo eu vou multiplicar pelo primeiro, novamente, do segundo polinômio, e pelo segundo, novamente, do segundo polinômio. Ou seja, eu sou obrigado a fazer a multiplicação de todos os termos do primeiro polinômio por todos os termos do segundo polinômio. Vamos começar, então, pelo 2x. 2x vezes menos 5x ao quadrado y, 2 vezes menos 5, menos 10. Lembrando da questão da regra dos sinais. X vezes x ao quadrado y, x ao cubo y, certo? O x eu multipliquei com x ao quadrado, somei os expoentes do x ao cubo. Como o y só apareceu nesse termo, não tinha y aqui, eu repeti o y que apareceu no segundo termo. Agora eu vou pegar esse 2x e vou multiplicar pelo segundo, né? Então, 2 vezes 3 deu 6. 6. X multiplicado por x ao quadrado dá x ao cubo. E repito o y ao cubo. Correto? Então, eu peguei o 2x, 2 vezes 3 dá 6, o x vezes x ao quadrado, somei os expoentes x ao cubo. Como esse primeiro termo não tinha y, repeti o y ao cubo do segundo. Agora vamos pegar esse termo, 5x ao cubo y ao quadrado, e multiplicar por menos 5x ao quadrado y. 5 vezes menos 5, menos 25. X ao cubo vezes x ao quadrado, somando os expoentes, vai dar x à quinta, que é 3 mais 2. Y ao quadrado vezes y vai dar y ao cubo. Somei o 2 com 1, deu 3. Y ao cubo. Agora, eu vou pegar esse termo, 5x ao cubo y ao quadrado, e vou multiplicar por 3x ao quadrado y ao cubo. 5 vezes 3 dá 15. Então, 15 x. Vou somar os expoentes. 3 mais 2, 5 novamente. Então, x à quinta. E aí, y ao quadrado vezes y ao cubo dá a quinta também. Y elevado à quinta. Certo? Então, fizemos todas as multiplicações. A multiplicação do 2x por esses dois, a multiplicação do 5x y ao cubo, x ao cubo y ao quadrado pelos dois termos seguintes.
Observemos que as partes literais de todos os termos resultantes, elas são diferentes, o que impossibilita a gente de fazer a operação de soma ou subtração, que nós vimos no vídeo anterior, tá? Então, a expressão final é essa que nós colocamos aqui. Para finalizar, então, esse vídeo de hoje, nós vamos fazer as operações, uma monômio vezes um polinômio e uma outra de um polinômio vezes outro polinômio para fixar. Eu vou fazer na parte de baixo, tá? Para ficar bem claro o que a gente está fazendo aqui. Então, monômio por polinômio, como a gente viu no início do vídeo, a gente vai fazer a propriedade distributiva desse termo 3a ao quadrado, multiplicar por todos os termos que estão dentro do parênteses. Observemos que a parte literal do monômio é a ao quadrado e dentro do meu polinômio que está dentro do parênteses, a variável é o x. Então, não vai ter multiplicação de termos envolvendo somas de expoentes e tudo. A gente vai acabar repetindo as partes literais à medida que a gente vai efetuando as operações. Então, 3a ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar 3 ao quadrado, x ao quadrado, já que o x ao quadrado sozinho, como se tivesse 1 na frente dele, 3 vezes 1 dá 3. Agora, 3a ao quadrado vezes menos 4x, 3 vezes menos 4, menos 12. Ao quadrado vezes x. Como a gente falou, são variáveis diferentes, então não tem muito sentido a gente somar expoente como estávamos fazendo nas operações anteriores, né? 3a ao quadrado vezes 3, então a gente vai multiplicar os dois 3, vai dar 9 ao quadrado. Agora a gente vai para a letra B. A letra B a gente vai multiplicar um polinômio por outro polinômio. Então, a gente vai ter que fazer a propriedade distributiva, considerando que o primeiro polinômio, 5 menos 2x, tem dois termos, e eu vou multiplicar cada um desses elementos pelos três termos do próximo polinômio. Então, 5 eu vou multiplicar por esses três termos, da mesma forma que o menos x, nós vamos multiplicar pelos termos também os três termos do polinômio seguinte. Executando então, pessoal, 5 vezes o x ao cubo. X ao cubo é como se tivesse 1 na frente, né? Então, vai ficar 5 vezes 1, que dá 5, x ao cubo. Agora, 5 vezes 3x ao quadrado, a gente vai multiplicar o 5 pelo 3, vai dar 15. E vamos repetir o x ao quadrado. 5 vezes menos 4 dá menos 20. Observa que, provavelmente, esse polinômio resultante, ele vai estar apenas na variável x. Isso é importante. Menos x vezes x ao cubo vai dar menos x elevado à quarta. Somei o expoente 1 com o expoente 3. Menos x vezes 3x ao quadrado, menos 1 vezes 3 dá menos 3x ao cubo. E por último, menos x vezes menos 4, menos vezes menos dá mais. Vai ficar mais 4x. Esse polinômio, ele tem uma característica interessante. Apareceram dois termos acompanhando, né, os coeficientes, no caso, acompanhando as partes literais x ao cubo. Tem 5x ao cubo e o menos 3x ao cubo. Então, eu vou fazer a operação de subtração desses termos e vou reduzi-los a um termo igual, como nós fizemos em vídeos anteriores, através da operação de subtração entre polinômios, no caso aqui, ou uma soma algébrica, para quem quer, pode se indicar dessa forma também, né?
Vamos observar também que é um polinômio que tem só a variável x e o termo de maior expoente é o x à quarta. Então, à medida que eu for fazendo as operações, eu também já vou colocando os expoentes em ordem decrescente. Então, vou começar com o x à quarta, vou colocar ele como menos x à quarta, é o primeiro termo desse polinômio resultante. Depois vão vir os termos com x ao cubo. Então, 5x ao cubo menos 3x ao cubo vai dar mais 2x ao cubo. Depois, 15x ao quadrado está sozinho. Agora o termo com expoente 1, 4x. E por último, o termo independente, que é o menos 20. Então, esse meu polinômio resultante é um polinômio em uma variável só, que a gente já discutiu também em vídeos anteriores isso, e eu coloquei ele em ordem do termo de maior grau para o termo de menor grau, que é o atual, em termos de notação. Espero que vocês tenham curtido, aproveitado esse vídeo. Até breve! E se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima! Nos vemos em breve. Tchau, tchau!